Bom, meu nome é Gutenberg, tenho 20 anos, congrego aqui na Igreja Batista Getsemane, no bairro Dona Clara. Antes de citar como é a minha história, como foi a minha história, eu gostaria de citar para você um versículo da Palavra de Deus que marcou a minha vida e ainda marca a minha vida, que fala lá no livro de João, o Evangelho que escreveu João, capítulo 16, no verso 33, na parte B, fala assim que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas Jesus Cristo diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O fato de estarmos com Cristo, o fato de termos essa vida com Jesus não quer dizer necessariamente que nós não viemos passar por dificuldades ou aflições, mas Ele prometeu para nós que a guerra ela já foi vencida. Podemos perder batalhas, mas a guerra nós já somos vitoriosos, em nome de Jesus. A minha história começa assim. Primeiro, eu tenho 3 irmãos, tenho meu pai e minha mãe, e na verdade minha mãe é falecida. Quando minha mãe teve os 3 irmãos, quando ela foi para ter o quarto, ela fez uma cirurgia para que eu não pudesse nascer ou que não viesse o próximo filho. Então, dentre esse meio termo, minha família veio toda do Maranhão e eu sou mineiro, eu sou o único mineiro. Então, como a situação econômica na época lá no Maranhão era muito difícil, então eles tentando buscar uma nova alternativa, eles vieram para a capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte, onde eu moro hoje, onde eu faço parte. Dentre esse meio termo, minha família ela não teve uma orientação adequada no meio do evangelho, ou então até dos pais, pela cultura que eles viveram. As familiares tinham um grande número de filhos, então talvez não teve orientação, conforme hoje a possibilidade mais aberta de ter o conhecimento. Então meus pais vieram para cá, minha mãe teve a primeira filha, que é uma filha mulher mais velha, com 15 anos. E dentre esse tempo tiveram mais 2 e eu fui o único que nasci aqui em Minas Gerais, que foi o último. Mesmo minha mãe tendo feito cirurgia, ela acabou me gerando posteriormente. E a nossa vida era, de certa forma, até tranquila. Meu pai trabalhava como trocador, naquela época a inflação não era tão alta, então era possível ter uma vida mais tranquila, mesmo criando 4 filhos, e minha mãe vivia em casa. Porém, durante essa trajetória, minha mãe começou a ter uma certa depressão, por causa dos conflitos que ela tinha com meu pai. Às vezes, meu pai, eles não tinham tanto discernimento assim de seguir como a Bíblia como alvo central de poder aprender. Eles tinham vários conflitos, às vezes até, infelizmente, até brutais, assim, vamos dizer. Mas foi passando o decorrer do tempo, meus irmãos foram crescendo e a gente no meio daquele bairro, a gente crescendo até feliz, mas teve um certo dia que marcou muito a minha vida, marcou a vida dos meus pais também, que minha mãe estava com tanto conflito com meu pai, que ela pegou todos os imóveis, quando ele estava durante o trabalho, pegou todos os imóveis, pegou os filhos e foi morar de aluguel em uma casa que meu pai nem sabia. Nessa vez, meu pai voltou para casa e quando ele chegou em casa não tinha nada, não tinha filho, não tinha móveis. E aquilo foi marcante para mim, porque um pai que criando 4 filhos e ainda passar essa situação de enxergar uma casa vazia, sem nada, sem ao menos ter o contato dessa situação, foi muito triste para ele e para nós também. E como eu era criança, nós moramos num bairro próximo onde eu moro hoje. E meu pai não sabia onde nós morávamos, então ele tinha uma grande dificuldade de poder nos encontrar. Então toda vez que ele queria nos ver, a gente reunia em um local mais distante, que era um local mais distante, para ele não saber onde a gente morava. Nesse meio termo, minha mãe teve um homem, teve um namorado, vamos dizer assim, e viveu com ele ali. Ele visitava várias vezes a casa onde eu morava. E aquele tempo para mim foi muito difícil, porque meu pai queria encontrar comigo e eu não tinha nem o conhecimento ou a maturidade para saber lidar com a situação, que eu tinha só 5 anos. E meu pai às vezes queria me ver e me levava assim, falava com meus irmãos. Eu lembro um dia que meu pai estava numa situação tão assim desesperadora que ele queria me ver no final de semana e ele me levou para a casa dos meus parentes, que era meu tio. Ele me viu, eu passei o final de semana com ele e ele chegou a falar comigo: eu tenho que te ver, mas eu tenho que te levar para casa. Eu já estava com meu tio. Eu tenho que te levar para casa. Como é que eu vou fazer para te levar para casa? E eu fui para a casa do meu tio. E ele foi e me voltou
me levou de volta para casa, porém ele marcou num local e disse para me voltar para casa. Só como eu era criança, ele usou aquilo como uma estratégia para tentar nos encontrar e saber onde a gente morava. E eu ia assim com o coração aflito e ele atrás de mim assim para ver onde que nós morávamos. Eu fui em casa e cheguei em casa sozinho. Quando minha mãe viu aquela situação, ela percebeu realmente que meu pai tinha trabalhado aquilo para poder nos encontrar. Então, minha mãe, nesse meio termo, minha mãe estava com uma depressão muito forte ainda, quando vivia com os meus irmãos. Estava desempregado, meu pai também estava desempregado, então a situação foi muito difícil e foi muito complicado, mais para os meus irmãos do que para mim, pois eu sou mais novo. Eu lembro uma vez, isso foi uma das coisas mais marcantes, que nunca me esqueci, apesar de eu ser criança, que minha mãe, ela estava em casa e ela tirava a corda das nossas bermudas, tentava se matar o tempo inteiro, ela tentava atingir o próprio corpo e ela estava numa situação tão triste que ela já não estava se aguentando a si mesma. Então, eu lembro de uma cena que minha mãe pegou uma faca, meu irmão viu que ela pegou a faca, correu, relutou, foi de encontro a ela e ela pega na faca assim em direção, tentando lançar contra o próprio corpo, e meu irmão tinha aproximadamente 16 a 17 anos, relutava contra ela e os dois começaram a forçar um contra o outro aquela faca em direção para que minha mãe não tivesse atingido o corpo dela. Quando ela percebeu que estava fazendo muita força, ela acabou cortando um pedaço da mão do meu irmão e começou a sair muito sangue, até aí nisso ela soltou a faca. Dentro desse meio termo, quando ela estava relutando com o meu irmão, eu gritava desesperado, socorro, e eu gritava socorro, desesperado, e eu já não sabia o que eu fazia, eu era só uma criança, e meus irmãos desesperados. Minha irmã, que era mais velha, ela tinha que tomar banho e ir com a minha mãe também, senão ela levava algo para tentar se cortar, para tentar ferir, atingir o próprio corpo dela. E assim, foi uma situação muito degradante, muito triste, porque a gente não conhecia a palavra de Deus e não tinha esse conhecimento, ou quem soubesse que pudesse nos auxiliar em relação a isso. Então, como essa situação estava tão difícil, ela acabou sendo hospitalizada, ela foi internada no hospital para tentar melhorar essa condição dela. Eu lembro uma vez que eu estava onde nós morávamos, onde que tínhamos morado de aluguel, ela usava uma sandália muito simples, que era uma sandália de couro, e eu lembrava muito bem, uma vez bateram no portão. Quando eu vi, por debaixo do portão, estava a sandália igualzinho como a dela, e era uma mulher, e eu olhava do fundo do portão, que era uma escada um pouco distante do portão, e quando eu vi que era parecendo da minha mãe, eu desci correndo com toda velocidade, assim, não, minha mãe chegou, que era, não, e eu gritava assim, na hora que eu abri o portão, era outra pessoa. E aquilo assim, feriu o meu coração, aquilo começou a ferir a minha vida. Até que ela foi hospitalizada, mais uma vez, com aquela situação difícil, e um certo dia, ela chegaram 3 pessoas e deram informação para a gente que minha mãe tinha sido levada a óbito. E foi muito difícil para a gente, porque é muito difícil você imaginar a distância de uma pessoa que é tão próxima de nós, imaginar que nunca mais você vai ter a oportunidade de encontrar com ela. Então aquilo para mim foi difícil da ficha cair. Então a vida foi me ensinando muito aos poucos, ela foi me ensinando que eu precisava amadurecer mais cedo. E meu tio me contou há pouco tempo atrás que antes dela morrer, ela deu um abraço muito forte, com muita força nele e pediu para que ele cuidasse de mim. E como meu pai estava desempregado e foi como um herói foi cuidar dos meus irmãos, eu fui morar com meu tio 2 anos, que a situação financeira era tão difícil que às vezes a gente não tinha uma roupa adequada, não tinha algo assim para comer, e eu era criança. Eu fui morar com meu tio. E assim, meu tio me dava aquilo que era necessário para mim. Eu tinha uma escola boa, eu tinha uma casa boa, final de semana eu ia para o sítio que ele tinha, mas quando eu tinha uma cama que ele tinha comprado para mim, e aquela cama eu deitava nela, e toda noite, várias noites, melhor dizendo, eu chorava querendo voltar para casa. Eu chorava porque eu não conseguia ter uma real felicidade como estando próximo da minha família. É muito ruim quando você tem o costume, você cresce com seus irmãos
você volta para casa, você está fora de casa e está com um parente que você não tem o costume de conviver. Aquilo para mim foi muito difícil e eu vivi ali, apesar de ter tudo aquilo que, a sustentabilidade necessária, eu tinha aquilo que era necessário para mim, mas não tinha alegria no meu coração por estar longe dos meus irmãos, por estar longe do meu pai. Eu lembro que quando eu estava uma vez na casa do meu tio, meu pai era muito guerreiro e de bicicleta ele tinha trabalhado durante o dia todo, mas ele foi de bicicleta uma distância assim, aproximadamente 7 quilômetros para depois andar mais 13 quilômetros de bicicleta para poder me buscar. E ele ia me buscar todo cansado, mas aí, mesmo tendo compromisso, às vezes aniversário, eu ia com ele, porque eu via o esforço dele. Poucas palavras meu pai dizia para mim, mas com o exemplo dele, o exemplo de vida, de dedicação, de nunca baixar a bandeira, eu fui formando meu caráter, eu fui percebendo que apesar da vida não ser tão fácil, a gente nunca deve desistir, a gente nunca deve tornar ela mais difícil do que ela é. Foi passando o tempo, fui conhecendo, aos meus 10 anos, fui conhecendo o mundo, fui conhecendo as pessoas e eu fui conhecendo ali, às vezes, as moças, comecei a unir com moça e tinha essa coisa de ficar como o mundo mostra. Só que uma certa vez uma moça que eu tinha ficado, que é a palavra mais comum de dizer assim, ela, infelizmente, ela tomou uma cartela de cadernal e ela foi hospitalizada. E aquilo ali me feriu muito, que eu achei muito estranho aquela situação. Então eu orei a Deus, sem conhecer palavras, sem conhecer nada. Eu falei assim, não, eu não quero ter essa vida para mim mais não. Quero ter essa vida. Eu comecei a enxergar a vida de outra forma, porque a vida não me ensinou somente com palavras, ou meu pai vir chamar a atenção para mim. A vida me ensinou foi de maneira mais brusca, saber lidar, saber se virar nas situações até difíceis. Eu morei com meu tio 2 anos, eu tinha esquecido de falar, morei com meu tio 2 anos, e depois de 2 anos, graças a Deus, eu tive a oportunidade de voltar para casa. Eu não tive tudo necessariamente que eu queria, mas ali eu comecei a me sentir um pouco mais feliz, mesmo sentindo falta da minha mãe, mesmo não sendo a mesma coisa. Aquilo realmente foi a diferença para a minha vida. O tempo que eu morei com meu tio foi muito bom, sou grato por isso, ele me ajudou muito, na formação do meu caráter também, na hora de ter uma disciplina também, várias formas, sou muito grato a ele. Ele é meu terceiro pai, primeiro meu pai é Deus, segundo meu pai na terra, meu pai biológico, e meu terceiro pai é ele, que foi meu tio e me criou. Sou muito grato por tudo isso que ele fez. E assim, minha vida começou a se transformar do momento que eu orei a Deus e falei assim, não, Deus, eu preciso realmente mudar a minha vida. E aquela moça que tinha sido hospitalizada, que eu tinha mencionado, ela foi para o hospital e bateram na porta da minha casa e falou assim, que ela teve 1% de chance de sobreviver. Ela estava com 1% de chance de sobreviver. Eu imaginei aquilo como um grão de areia no meio da praia inteira. Como que uma pessoa que estava do meu lado há poucos dias atrás tem 1% de chance de sobreviver. E eu orei mais uma vez, falei assim, Deus, se o Senhor trazer ela de volta, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter uma vida nova, eu quero conhecer o Senhor, mesmo sem ter religião ou seguir um cristianismo. Então, hoje, o que Deus mudou na minha vida, que eu sou hoje na minha vida, é que nesse meio termo, um rapaz que eu nem conhecia, de repente chegou, me cumprimentou e falou assim, fala meu brother, vamos ali ouvir uma palavra. Eu nem sabia o que era aquela palavra. E ele começava a falar do evangelho, tinha alguns amigos meus ali, e eu estava mais empolgado, eu queria mais ouvir. Eu tinha 11 anos de idade. Na realidade, eu comecei depois, minha irmã me convidou para ir na igreja dela. No primeiro dia eu falei assim, não sei se eu vou, não sei se eu estou preparado. E ela começou a arrumar minha roupa, começou a me ajeitar. E primeira vez que eu fui, eu ouvi a palavra e com 11 anos de idade, eu levantei minha mão e aceitei Jesus Cristo. Aí eu entendi realmente o que é uma alegria verdadeira. Porque uma alegria com Cristo não é necessariamente depender de circunstâncias. Porque Estevão ele foi apedrejado, mas ele estava feliz, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo, apesar de morrer, ele teve a convicção de estar fazendo a vontade do Pai. Então não é a circunstância que nos faz felizes, mas é quando nós cumprimos a vontade do Pai.
Então eu comecei a crescer dentro do Evangelho, na igreja, comecei a me envolver dentro dos ministérios de dança, de teatro, de louvor, ministério. Eu comecei a ter a oportunidade de abrir culto, tive a oportunidade de me envolver dentro de um meio cristão, mesmo não sabendo nada. Aquilo foi diferencial para a minha vida. Fiz viagens missionárias para o Vale de Quitionha, fiz alguns trabalhos para a glória de Deus, o que eu considero ser pouco, mas esse pouco aqui me ensinou bastante a ser o que eu sou. E o que faz a diferença hoje na minha vida, que eu aprendo hoje de estar aqui na Getsemane, eu me sinto a pessoa mais realizada, não por ter tudo que eu quero, ou que eu gostaria de ter, mas por ter Cristo e viver a vontade dele, do Pai. Existe uma frase muito interessante que fala que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Então nós podemos preencher de várias formas. A minha história é uma história talvez triste no começo, talvez uma história de superação, mas não necessariamente porque teve algum privilégio em mim, porque há algo em mim que tenha força, uma força divina que tenha surgido. A única força divina que surgiu em mim foi a presença de Jesus Cristo, que me curou, que me salvou, que transformou minha casa, que transformou minha família. E se hoje eu falo isso com alegria, se hoje eu falo isso para testemunhar o que Deus fez, não é porque existe mérito em mim, mas é porque Jesus Cristo, Ele transformou, Ele completou a minha vida. Não tenho mágoa de falar, não tenho raiva contra a minha mãe, não tenho revolta de dizer, mas hoje eu sou grato por tudo que Jesus fez e ainda vai fazer na minha vida. Atualmente eu trabalho em escola, eu faço trabalhos na igreja, estou estudando, fazendo curso para entrar no Ministério Salva Vidas. Tudo aquilo que Deus fez na minha vida, eu quero servir de instrumento para poder impactar vidas, mudar a vida das pessoas. Em nome de Jesus, esse é a vontade, que a vontade do Pai seja feita através da minha vida. E eu me alegro, porque Cristo está fazendo grandes coisas, como fala no Salmo 126. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. E um versículo que eu queria mencionar aqui, para mostrar acima disso tudo, quando diz em Isaías 49, verso 15, que se porventura uma mãe pode esquecer do seu filho que ainda mama, mas mesmo que ela venha se esquecer dele, Deus diz que todavia Ele não vai esquecer de ti, todavia Deus não esqueceu de mim. Apesar de todas as circunstâncias, de toda dificuldade, eu me considero mais que vencedor, porque batalhas não vencidas não foi uma guerra perdida, mas foi uma vida de vitória, porque eu alcancei Jesus Cristo na minha vida. Em nome de Jesus, eu sou muito grato por isso.